Para todo mundo que não estava embaixo de uma pedra, você já deve estar ouvindo falar do Palworld. É um game indie que está sendo desenvolvido, ganhou sua fase de acesso na sexta-feira e tá todo mundo jogando. Muita gente jogando. Ele chegou à incrível contagem de 5 milhões de cópias vendidas nesses 3 dias, né, desde o seu lançamento. Então aqui na conta oficial do game tá aqui a galera comemorando esses números. Ele conseguiu feitos como até mesmo, agora nesse momento que a gente grava esse vídeo, ele tá com 1,5 milhão de jogadores simultâneos. Então tipo, quer dizer, tá 1.200.000, a gente teve um pico nas últimas 24 horas de 1,5 milhão. Foram números tão absurdos que a conta do Palworld chegou a comemorar que eles se tornaram o jogo pago com o maior número de jogadores ao mesmo tempo. E eles se empolgaram um pouquinho porque eles tomaram notas da comunidade do Twitter, porque não, calma lá, não foram. Nós tivemos aí tanto o PUBG, que chegou a 3.200.000, como também o próprio CS, quando foi lançado, o CS2. Ele teve pico de 1.800.000, mas ele tá quase alcançando o CS2, cara. E se tornou, nesse exato momento, o jogo mais jogado. Eu imaginei que só ia ter o GTA, que ia ser capaz de fazer esse feito, mas quando a gente olha os games mais jogados nesse momento da Steam, ele foi lá e derrubou o CS2. Não é sempre que a gente vê um jogo que não é o CS2 no topo dos mais jogados da Steam. Então o que nós vamos fazer nesse vídeo é o seguinte, para quem está na dúvida sobre se vale a pena jogar, se dá para jogar esse game, vamos, é claro, fazer aquela nossa bateria de testes aqui do Adrenaline. Vamos dar uma olhada como é o jogo, tentar entender por que esses pokémons armados viraram tanto sucesso e principalmente se a sua máquina vai dar conta de rodar. Palworld em si, além de ser um excelente jogo para quinta série, que tem gostado muito do nome dele e dos bichinhos que se chamam Pols, que são os parça, traduzindo do inglês, mas ele não soa tão bem como deveria em português. Esse jogo tá dando o que falar, primeiro por causa, óbvio, dessa grande quantidade de jogadores simultâneos, então ele explodiu depois do seu lançamento, mas ele já chamava atenção em games, em eventos como a Game Summer Fest, por exemplo, que sempre que ele aparecia ficava uma sensação esquisita de que a gente estava vendo um jogo meio copiando Pokémon, mas aí alguém puxava um fuzil e aí as coisas ficavam meio ainda mais confusas. Mas com a galera jogando, deu pra ver como ele teve um alcance muito grande. 2 fatores importantes, então ele tá no acesso antecipado, ele tá com preço mais baixo do que lançamentos de games, que infelizmente tá aí 300, 400 reais. Ele tá com preço de 80 reais para ter o acesso antecipado e tá no Game Pass. Isso também tá fazendo uma diferença bem grande para tornar ele acessível. Ele tá disponível apenas nas plataformas da Microsoft e também, quer dizer, Windows é meio que a plataforma da Microsoft, mas tá nos consoles da Microsoft e também nos PCs. Além da polêmica sobre a semelhança com lembra, né? Algumas coisas, alguns Pokémons, inclusive, dá pra quase reconhecer alguns aqui, então parecidos. Também teve uma polêmica sobre o uso de IA nesse game. Então, o próprio CEO da Pocket Pair já elogiou várias vezes nas redes sociais o uso de IA, e o pessoal foi fazendo algumas comparações como pode ter aí alguns elementos automatizados na criação de alguns personagens do jogo. Então, além de semelhanças com o Pokémon, nós temos também a questão de ficar usando inteligências artificiais para gerar conteúdos do jogo. Sobre essa polêmica, nós temos uma discussão ganhando muita força sobre pessoas sendo substituídas por inteligências artificiais no desenvolvimento dos games. Sobre, principalmente, redução na qualidade do material, a falta de alma, essa coisa impalpável no conteúdo final e também, principalmente, principalmente o impacto nos empregos. As pessoas realmente não sendo substituídas por um algoritmo automatizado para fazer as coisas. E a semelhança com o Pokémon também puxa uma outra curiosidade sobre essa empresa, que ela já deu entrevistas no passado, né? Por exemplo, o próprio CEO da empresa dizendo que ele não liga muito para originalidade. Nessa entrevista aqui para o PC Games N, que ele não se preocupa muito em ser original. Se ele vê coisas legais em outros jogos, ele vai incorporar, porque sim, essa disputa aí, esse papo tava pegando pesado, a galera tava pegando pesado por causa de um game
que se chama Nevergrave, The Witch and the Curse, que basicamente a gente não vai comprar Hollow Knight porque tem Hollow Knight em casa. Ele é muito parecido, absurdamente, com Hollow Knight, tanto a estética de várias das coisas, como até as animações, a forma como o personagem morre com a tela congelando, as animações de bater com as espadinhas e tudo mais. Ele só não é 100% Hollow Knight porque ele também copia um pouquinho do Kirby, porque você pode engolir alguns monstros e daí você controla eles, mas até quando ele é diferente do Hollow Knight é sendo meio parecido com outra coisa. E não é só esse, então nós temos Over Dungeon, é um game que tem muitas semelhanças com o Slay Spire, que é outro game aí, os dois têm semelhanças aí ser meio jogo de card, de roguelike, de dungeon crawler, eles misturam tudo isso de uma forma meio parecida. E tem esse caso curiosíssimo que eu não conhecia antes, mas é um game que a empresa era conhecida, a Pocket Pair era conhecida antes por Craftopia, que é um curioso misto de Zelda e Farm Simulator. Eu olho pro jogo, às vezes eu acho ele muito parecido com Zelda, mas aí depois eu olho de novo, ele parece muito com Farm Simulator, e às vezes ele parece um pouquinho com Rocket League. Ele sempre parece outra coisa, ele nunca consegue parecer ser ele mesmo. Talvez esse o ponto que a galera pega muito do pé dos games que eles desenvolvem, é que você sempre vê muitos dos outros games num nível quase cringe, assim. Tipo, você se sente meio constrangido do quanto ele se parece com outros games. Mas 5 milhões de pessoas não ligaram para nada disso e estão jogando o game. Então vamos experimentar, testar ele. E tá promissor, pelo menos pra galera aí meio ferrada dos seus PCs. Um dos motivos disso é que o jogo foi feito na Unreal Engine. E sim, a Unreal Engine tem ferrado a gente, tá? Então, por exemplo, nós tivemos aí o lançamento do Immortals of Avian, usou Unreal Engine 5 e fritou os nossos hardwares de entrada. O que ajuda Palworld é que ele é desenvolvido em Unreal 4. Isso deu uma boa segurada nas especificações. Não vai ter aqueles recursos muito maravilhosos, mas né, da Unreal 5, né, novos recursos aí de traçamento de raios, de geometria complexa e tudo mais. Mas em compensação, olha como as especificações são bem modestonas. No mínimo, eles estão recomendando um Core i5 3570K, que é um i5 do período paleozoico. Um abraço para todo mundo que está nele. Eu tiro sarro de hardware antigo, mas vocês sabem que eu me compadeço aí da luta. Mas mais ou menos entre o pré-cambriano e o cambriano é mais ou menos o lançamento desse processador. 16 GB de memória. Memória RAM eles estão pedindo bastante, digamos, comparado com o resto das specs, né? A placa de vídeo tá valendo uma Mesozoic GTX 1050 e bacana, o que me surpreende é que não é a 1050 Ti, eles estão dizendo que uma 1050 de 2 GB, que é bem pouca VRAM, bastante memória RAM, mas VRAM eles não estão pedindo muito. 2 GB de memória de vídeo já vai ser o suficiente. 40 GB de espaço disponível e você precisa ter internet se quiser jogar multiplayer. Parece bem sensato tudo isso. Agora o que eles recomendam é você ir para um Core i9 9900K, que é um processador muito diferente do mínimo. Tem uma diferença entre um 9900K e um 3570K gigantesca, sei lá, 6 vezes. É uma discrepância grande. Então, recomendando 32 GB de memória, ou seja, começa a acender os primeiros sinais vermelhos da galera dos 16 GB. Ela já não é mais o recomendado, ela já é o mínimo para esse game e para alguns outros já está começando a dar sinais aí, alguns games rodando melhor em 32 GB. A placa de vídeo eles estão recomendando uma 2070, que é uma placa, agora sim, uma placa já mais moderada aí, já de um segmento intermediário, já. Galera das placas mais recentes vai jogar, em teoria, bem com uma 3060, com uma 7600, uma 7700, né? Então, olhando para essa especificação recomendada aqui. Então vamos lá, vamos pegar esse game e vamos jogar. Bom, galera, a minha mesa tá o caos, mas é que dizem, né, que uma mesa que se trabalha muito é meio bagunçada e eu rodei teste com bastante coisa. Então vamos lá, eu me empolguei um pouquinho porque esse jogo tá rodando relativamente leve. Primeiro eu dei uma olhada nos nossos portáteis, então rodei os testes com o ROG Ally, por exemplo, e ele conseguiu entregar um gameplay bem bacana em 720p, né, em HD, qualidade média com a gente travando o jogo a 30 quadros. O resultado foi realmente bem estável e eu achei a qualidade gráfica bem decente, especialmente se a gente pensar que a tela é mais compacta aqui do ROG Ally. Já o Steam Deck, nós temos um problema. A nossa versão de testes, a gente está jogando o game na sua versão para Xbox Game Pass, então dentro da plataforma da Xbox, ou seja, a gente testou no Windows. Esse nosso Steam Deck tem um Dual Boot, tem o sistema do SteamOS original e tem eu tenho o Windows 11 instalado. Então a gente rodou os nossos testes no Windows 11 e ele não se saiu tão bem. Eu tive que fazer em HD, como foi no ROG Ally, só que ao invés de qualidade média, teve que ir para qualidade mínima e rodou mais instável. Aqui eu acho que a principal diferença entre esses dois caras é realmente o suporte de drivers, que o ROG Ally recebeu muitas atualizações e o Steam Deck na sua versão para Windows nem tanto. Eu acho que tinha potencial de ele estar rodando isso aqui bem melhor
na versão dele para Steam rodando no SteamOS. Mas como hoje a gente está testando uma versão para Windows, o que a gente tem do Paul World é a versão para Windows, a gente acabou testando nele e não rodou tão bem. Dá para jogar, mas eu acredito que é possível, se rodar na versão de Linux, que eu ainda não testei, provavelmente deve estar rodando melhor. E agora, como é que é o Paul World em toda a sua exuberância? Ele rodando no 7800X3D, combinado com uma RTX 4090, rodando em 4K, nativo, a gente roda a 150 frames ou mais em alguns trechos, com umas quedas vai para 120. Essa é toda a exuberância do jogo. O gráfico não é ruim, mas é até onde vai um desenvolvedor indie usando Unreal. Então, quando você observa com detalhe, você vai reconhecendo uns assets meio prontos, um visual bem conhecido de outros jogos da Unreal. Ele não tem muita cara própria. O que dá cara própria para esse game são os Pauls, que tem um design que volta e meia eu reconheço Pokémons bem parecidos, mas essa parte é onde ele ganha personalidade. Eles têm, especialmente algumas expressões faciais que eles fazem, você está brigando, está batendo, eles estão dormindo, por exemplo. Eles têm algumas animações carismáticas que dão uma graça pro game, um visual que dá para chamar de dele, mas também não é tão dele assim. Mas assim, os gráficos também ok. Especialmente para quem tem sobrevivido a como o Pokémon tem rodado no Nintendo Switch, não dá para reclamar com o que a gente tem aqui. E eu aproveitei e testei aí uma Radeon. Só que como o jogo tá rodando leve, eu decidi voltar no tempo. Essa aqui é uma uma Radeon RX 470. Essa era a placa de vídeo do PC ideal, a primeira vez que a gente montou ele em 2016/2017, aqueles anos. Essa placa, então, é uma placa indicada, só que uma placa que a gente indicava 6 anos atrás. E ela roda bem o game. Então, quando a gente configura em Full HD, qualidade intermediária, nós temos um gameplay acima dos 30 quadros. Um gameplay relativamente estável, roda liso, só não dá para você buscar 60 quadros, aí você vai ter que baixar mais a qualidade gráfica. Minha impressão jogando, mesmo usando um teclado e um mouse, né, que normalmente a gente busca 60 frames, é que esse jogo é bem jogável, acima dos 30 de forma estável, ele é bem confortável de ser jogado. E para hardwares mais intermediários, a gente deu uma olhadinha na RTX 3060 em como ela roda o jogo. Configuração aqui é Full HD, usei o preset do alto e mesmo não conseguindo habilitar o DLSS, também nem precisaria, ela rodou super bem em Full HD. Ela excede os 60 frames, então tem momentos que ela roda 70, 80 ou quase 100 FPS. Então a galera com os hardwares intermediários não deve ter nenhuma dificuldade de jogar esse game em alta qualidade. E agora isso nos traz pro último teste que eu quero fazer hoje. Me prometeram que dava, então eu vou. Me disseram que uma 1050 dá conta desse jogo. Fui dar uma conferida. A última vez que a gente colocou uma 1050 no PC baratinho foi nos idos de 2017. A gente teve os últimos games que ainda dava para jogar em 2 GB de VRAM. Depois disso, quer dizer, ao longo de 2017, tinha títulos que rodavam, títulos que não. Títulos que rodavam, títulos que não. Um dos primeiros que assassinou os 2 GB foi o Resident Evil de 2017, que é o... acho que foi o Resident Evil 7 que a gente testou aquele ano, e ele simplesmente não abria em 2 GB. Tem também outro jogo que deu pau, foi o Just Cause, foi um dos primeiros também que se recusou a abrir com 2 GB. Far Cry foi uma outra franquia que chegava a dar mensagem de erro quando você tinha 2 GB. Então já faz uns bons 6 anos que a gente não recomenda você ter isso aqui no seu PC. Mas ao mesmo tempo eu sei que galera que tem notebooks antigos, muitos estão equipados com uma 1050. É um chip que ainda deve, acredito que a série 60 ou pelo menos uma 1050 e 1050 Ti sejam mais populares, mas a 1050 de 2 GB ainda deve ter uma galera aí com notebooks. Então, hora a gente descobrir se realmente dá para jogar Paul World com 2 GB. Tô errando o buraco. Mais uma piada sobre paus nesse vídeo. Afinal, quem nunca errou do buraco em Paul World? Nossa, não vai marcar. Tô procurando o conector de energia. A 1050 não tem conector de energia. Pode ser que nem ligue, tá? Porque realmente faz alguns anos que essa placa não é ligada. Dá um cheirinho de naftalina quando ela dá boot. Nossa, a fã dela faz um barulho. Sei lá, já deve estar meio fluido ali que dava... lubrificava a fã e acho que ele já era, porque ela tá fazendo um barulho que ela não fazia. Ok, aberto e dá, hein? Eu já parti, nem tentei Full HD, tá, galera? Eu fui direto pro HD, porque, né? Vocês podem imaginar, o negócio não vai ser muito fácil, especialmente porque a gente já está usando todos os 2 GB de memória. Porém, entretanto, todavia, eu estou conseguindo jogar assim. Tá rodando uns 30 quadros. Ela tá rodando até parecido com o que eu testei a RX 470, com a diferença que a RX 470 estava em Full HD, né? Ela escalou parecido. Eu coloquei a configuração aqui para intermediário, então a gente está no... Esse negócio de resolução fica todo bugado aqui. Apesar de estar em tela inteira, ele não me deixa trocar, mas ele pega meio que a resolução do sistema, pelo que eu estou vendo. Então eu coloquei o sistema em HD e estamos aqui em HD. Taxa limitada de quadros e um preset intermediário, preset no médio. E não está ruim. Detalhe aqui, o DLSS está desabilitado, porque não funciona numa 1050, mas nunca teve ligado em nenhum teste que a gente fez, porque a nossa versão é do Xbox.
E a desenvolvedora já avisou que, como demora mais para validar os updates que eles trazem para a loja da Microsoft, a versão do jogo para a Microsoft está sempre defasada em relação à versão para Steam. Na Steam o DLSS está funcionando. No Xbox ele está aqui, tipo televisão de cachorro lá, os frangos estão girando, mas você não pode comer. Então o DLSS está aqui, mas você não consegue habilitar. Aparece no menu, inclusive, mas você não consegue. Ok, e assim, tá bem estável. Tá bem consistente. Ixi, eu já cheguei numa altura aqui que eu avancei demais. Então os bichinhos que tem pra me capturar eu não dou conta. Cara, esse pinguim eu tenho certeza. Tem um Pokémon que é muito igual a esse pinguim aí. E ele saiu espancando um outro lá que eu não lembro de ter dito pra ele fazer. Eita, mano, não me põe em treta. Ah, eu não capturei esse aqui, eu acho. Deixa eu pegar o depressão aqui, ó. Cara, tá bem bom. Tá rodando bem... Quer dizer, agora deu um stutter. Mas tá conseguindo rodar acima de uns 30 quadros. Um hardware muito velho. Já tá bem... Já foi o PC baratinho de 2017, sendo que a lógica do PC baratinho é sempre o mínimo necessário para rodar o game. Ou seja, não é um hardware que tem longevidade. Eu nunca penso em longevidade quando eu faço um vídeo da série do PC baratinho. Eu tô só mostrando a partir da onde você precisa... Cadê a minha tocha? Aqui. Precisa para rodar. Conseguir rodar o game. É o famoso Abril tá rodando de vocês aí do chat, só que eu levo um pouquinho mais a sério. Eu preciso conseguir jogar ele. Aí eu considero que eu tô rodando. E esse game rodando a 30 quadros é bem jogável. Triste a textura dessa pedra na qualidade. Agora veio. Eu devo estar com problema até de carregamento de algumas texturas, porque eu tô realmente na estica da memória de vídeo. Bom, vamos lá então. Algumas impressões. A primeira, é um game complicado. Ele até que é divertido. Ele tem uma lógica que a gente já tem trocentos jogos fazendo igual, que é essa coisa de crafting, né? Então, sei lá, vou fazer aqui uma banca de, deixa eu ver, uma fogueira. Vou fazer, eu não tenho matéria bastante, aí tem que ir lá fazer madeira. Aí eu vejo, cadê isso aqui? Eu vou encher de soco uma madeira, não, tem um machado aqui, ó. Aí você vai lá, espanca uma árvore até você ter madeira. Agora eu tenho madeira, aí eu venho aqui e faço a fogueira. O que ele tem de diferente é, ali o meu Pokémon tá me ajudando. Então, tipo, ele é um Ark de Pokémons. Várias das mecânicas lembram Ark de sobrevivência. Então, por exemplo, eu apanhei um pouquinho ali. Então, eu tô com fome. Então, eu vou vir aqui e vou fazer uma receita. Eu posso fazer um ovo frito. Quantos eu consigo? Então, vamos fazer um. Que é o que tem para janta hoje. Eu vou lá, cozinho, vou melhorando meus equipamentos. Isso aqui se sente jogando Ark com um gameplay parecido com o do Fortnite, de certa forma, acompanhado de Pokémons. E é isso. Esse é o jogo. Quando você para assim e você filtra o que é dele, o que é Power World, o que ele tem que os outros não têm. Além de muito trocadilho no Brasil, ele não tem uma coisa que você olha e diz, nossa, isso aqui é dele. Não. É gameplay de Ark, com controles Fortnite, com Pokémons que você joga e muitos trocadilhos para quinta série feitos em Unreal. Eu acho ruim. Particularmente, acho que dá para se divertir. Não estou preocupado em sempre pegar uma obra-prima, uma coisa sui generis que nunca apareceu antes. Eu vejo os méritos aqui. Primeiro, eles mostram Game Freak, a Nintendo e todo mundo que tem aí encostado na franquia Pokémon como você pega uns assets prontos de Unreal e faz parecer que o jogo é mais novo do que os últimos Pokémons. A franquia Pokémon tem quase nos matado de tédio, para dizer, um dos poucos games que nos tiraram do marasmo é, por exemplo, o Pokémon Arceus, que começou a olhar para uma vibe meio assim de andando por aí e podendo ser stealth e capturar os Pokémons realmente arremessando a Pokébola em alguém ou as esferas aí em alguém. Então ele é uma bela cutucada na Nintendo, mostrando como um desenvolvedor indie que não está nem tentando fazer nada de novo, está só copiando o que todo mundo em torno dele faz, consegue entregar uma coisa que parece mais divertido. O meu pinguim ali tá com fome, peraí, vou mexer a barriga do meu... Tá vendo? Umas mecânicas que, cara, com carisma de Pokémons isso aqui ia ser muito da hora, mas a franquia lá tá engessada, então ela tá merecendo sofrer todo esse bullying. E outra coisa que esse jogo faz, que também que eu entendo, essa simpatia em torno dele recente, é a gente vem de lançamentos tão antipáticos para os nossos hardwares atuais. Então, porra, Alan Wake é muito legal, mas ele amassa seu PC se ele não for muito recente. Outros jogos, como Immortals of Aveum, você nem é um jogo com tantos méritos assim, mas ele roda com... É tão difícil rodar ele que fica ainda mais impossível eu recomendar ele, porque ele já é um jogo que não se destaca tanto, mas a dificuldade em ter um hardware capaz de rodar ele faz ele ficar uma indicação ainda mais difícil. Tem muita torradeira que vai conseguir. Eu tô rodando realmente com hardwares que fazia tempo que eu não testava. A 1050 de 2 GB, uns hardwares velhinhos, tá ligado? E eles lidaram muito bem com o game. Então, dá também uma certa respirada poder pegar um jogo e não ficar apavorado, ou poder recomendar para mais gente, porque você tem a tranquilidade que vai rodar no PC da galera, não vai fritar o hardware ou não vai te convencer a comprar uma RTX 40, porque você vai precisar de DLSS 3 para rodar o jogo. Esse jogo tem DLSS
e nem funciona. E eu tô rodando o jogo igual. E por fim, sim, a desenvolvedora merece todo o bullying. E acho que eles não ligam, porque o próprio CEO deles diz que não tá procurando originalidade. Então, toda vez que você diz pra eles que esse jogo é um plágio de vários outros jogos, ele vai dizer, aparentemente ele vai dizer, era a intenção, mas justamente na entrevista que ele dá sobre a falta de originalidade desse game, ele também defende que ele só quer pegar as mecânicas que ele acha que são legais e quer torná-las mais acessíveis para o máximo de pessoas. E isso eles conseguiram. E aparentemente a fórmula funciona, como diria, 5 milhões de unidades. E eu tenho certeza que até a gente terminar de editar esse vídeo já pode pôr mais 1 milhão de vendas, porque o negócio tá voando mesmo. Aparentemente tem um mérito aqui. A galera vai torcer o nariz pro nível de o quanto ele soa genérico, o quanto ele tá não vou dizer que ele tá inacabado, porque ele tá inacabado, ele tá em fase de acesso e tal, né, acesso antecipado e tudo mais, mas aparentemente a galera queria só Pokémon com armas, ou Ark com Pokémons, sei lá o que é isso que tem na minha frente, eu não tenho certeza. Bom galera, esses então são os nossos testes e algumas impressões com o Palworld, esse jogo que realmente todas as crianças da 5ª série estão tendo um bom fim de semana. E nós adultos que não abandonamos a 5ª série dentro de nós. E para mais testes com hardware, e tem coisa esse mês, hein? Não deixe de assinar o canal porque vai ter bastante lançamento ainda. Vamos ter bastante assunto para reviews por aqui. A gente se vê numa próxima. Assina o canal que a gente se vê. Tchau, tchau!